Bom dia, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que vão acompanhar este podcast da palavra viva e eficaz e verdadeira. Irmãos, este assunto que nós vamos falar hoje é um assunto de extrema importância do nosso 24º podcast. Irmãos, um assunto muito importante para a noiva de Cristo, um assunto importante para os fiéis de Deus, porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Por mais que nós somos falhos, por mais que nós somos imperfeitos, irmãos, se a gente seguir o exemplo que Jó, irmão, que não era um profeta, mas era um servo fiel de Deus, que negou, irmãos, que negou a eficácia de Satanás, que negou, irmãos, que negou o inimigo, foi fiel, negou a eficácia de Satanás, que negou, irmãos, que negou o inimigo, foi fiel com Deus o tempo todo, mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus defeitos, mesmo que ele foi rico, tinha de tudo e do bom e do melhor, embora o inimigo, ele tomou o tesouro dele, tirou todas as riquezas dele, ele ficou sem nada. Em seguida o inimigo até feriu a carne dele, né, irmão, com aquela chaga brava, não é verdade? A mulher pediu para ele amaldiçoar Deus, mas ele negou de amaldiçoar Deus, e ele aceitou a aprovação. Os irmãos, até os amigos dele tentaram colocar contra, né, irmãos? Ao invés de consolar ele, erguer a cabeça dele, né, quiseram achar uma forma de o acusá-lo. Então, irmãos, a gente sabe que a história de Jó, irmãos, é uma história completa. E sabemos que no livro de Jó, irmãos, você tem que mostrar uma humildade tremenda para Deus. Porque, irmãos, o que conta na tua vida? Conta você seguir a lei do homem ou conta você seguir a lei de Deus? Irmãos, são exatamente agora 9h38 da manhã do dia 28 de fevereiro de 2020, o horário que estou gravando esse podcast. Este assunto, irmãos, ele vai refletir lá no livro de Jó. Então, é importante esta mensagem entrar em vocês. E lá em Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2, e o versículo 13. E também o capítulo 42, versículo de 10 a 17. Nós vamos dizer o seguinte, para iniciar. Então, o assunto-chave é exatamente no livro de Jó, do versículo 1 a 2, e que diz no verso 1 e 2. Na terra de Ur, irmãos, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ele procurava fazer o que era certo na obra de Deus. Ele procurava servir a Deus bem firmemente com ele. Ele mostrava sua honestidade, ele mostrava sua bondade. E ele procurava não fazer o que fosse errado. E Jó era abençoado por Deus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era um homem que tinha muitos filhos. Não é verdade, irmãos? E eu digo a vocês, irmãos, Deus via no coração dele a honestidade do coração dele. Deus via no coração dele a humildade dele. Nós temos que perseverar na tua fé, sim. É possível você, sim, servir a Deus. Nada é impossível. Glória ao teu santo nome. E vou dizer lá em 13, do verso 13, Deus fala assim, ó. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Pessoa de Deus, irmão, tem que escutar, tem que ouvir, tem que perceber a voz de Deus. Tem que perceber, porque Deus fala com nós de várias formas. A gente tem que ver isso com os nossos próprios olhos. Ver aonde nós erra, ver aonde nós estamos observando. Nós temos que escutar, nós temos que ter ouvidos para a palavra de Deus. Nós temos que ter ouvidos para ouvir, né, irmão? E ter visão e para enxergar. Não a visão nossa aqui da carne, mas a visão espiritual.
a enxergar, não a visão nossa aqui da carne, mas a visão espiritual. A visão, irmãos, glória ao teu santo nome, de enxergar toda a verdade. Glória ao teu santo nome, Senhor. No verso 42 agora, no capítulo 42, os versículos de 10 a 17, olha que fala. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor, ele viu o cativeiro, irmãos. O Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu um dobro de tudo que ele tinha tido antes. Todos os teus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte de um banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um da glória maior que a primeira, irmãos. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Ele também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Queren Apuc. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. E morreu bem velho. Então, irmãos, foi a virada do cativeiro dele. Ele seguiu, né, irmãos, a obediência com Deus, né, irmãos? Negou de qualquer jeito Satanás. Negou, não aceitou adorar-o. Sofreu, né, irmão, por causa da enfermidade, de tudo. Mas enfim, negou, não aceitou adorar-o. Sofreu, né, irmão, por causa da enfermidade, de tudo. Mas enfim, ele não reteu da fé da palavra de Deus. Ele não reteu de Deus. Porque Deus, irmãos, é verdadeiro, né, irmãos? E o Jó, ele é citado na Bíblia como um exemplo de humildade. E é o que Deus requer de cada um de nós, a humildade. E que é nós, irmãos, sem humildade? E que é nós sem simplicidade da parte de Deus? Nós temos que ser simples. Nós temos que ser valorosos para Deus. Sabe, irmãos? Porque, como está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, eis que nós temos por felizes que perseverarem firmes. Tendes ouvido de paciência de Jó, e viste que perseverarem firmes. Tendes ouvido de paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é compassivo. Vocês veem só? Nós estamos falando aqui, irmãos, que Deus, ele é sim misericordioso. Porque, irmãos, ele agrada de uma pessoa que se arrepende de seus pecados. Ele agrada de uma pessoa que está se perseverando firme com ele. Ele agrada quando a pessoa vai orar, quando vai jejuar, quando vai vigiar. Ele agrada quando uma pessoa, irmãos, vai ajudar um necessitado, vai ajudar um pobre, ora por ele, busca fazer o bem. Porque, irmãos, a própria paciência de Jó, irmãos, que é citada nas Escrituras, o Senhor viu o fim que o Senhor lhe deu. Você viu só, né, irmãos? Tanto que ele passou sofrimento, Deus, mesmo não tendo nada, por um bom tempo. Mas, como diz a história do final de Jó, Deus recompensou ele o dobro que ele tinha. Irmãos, a noiva de Cristo, vamos dizer assim, um exemplo no caso da noiva de Cristo. Vamos explicar aqui. Sério e claro e verdadeiramente a parte de Deus. Vamos ser justos e verdadeiros com Deus. Vamos lá. Irmãos, vamos ser justos e dizer a vocês por que nós temos que ser firmes com Deus. Vamos dizer aqui por que vocês têm que ter paciência como Jó teve. Por que nós temos que perseverar na fé. Este assunto, irmãos, é para mostrar para a noiva de Cristo que nós temos que seguir o exemplo de Jó.
ser firmes, que nós temos que seguir o exemplo de Jó. Ser firmes no pouco, e Deus nos colocará firmes na tua presença. Não adianta a pessoa andar de qualquer maneira, falar que é cristão, falar que está indo na placa de igreja e não seguir exemplo de humildade, né, irmão? Não seguir exemplo de estar firmado no sangue de Jesus. Tá certo que às vezes, irmãos, nós pecamos, mas, irmãos, lembram que o sangue de Jesus nos reveste. E se a gente tem arrependimento verdadeiro da parte de Deus, Jesus nos perdoa, irmãos. Então, irmãos, nós temos que mostrar a perseverança. Nós temos que mostrar aqui a paciência. Porque a paciência, irmãos, foi uma essência principal que o próprio Jó contou. Então vamos lá. Então, uma introdução para demonstrar aquilo que o crente não deve ser. Todavia, as Escrituras também contêm inúmeros exemplos de pessoas, como Paulo disse: sede meus imitadores. Olha aí, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. É onde fala isso aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. Não tenha dúvida sobre isso. Seja imitadores de Cristo. De Cristo. Glória a teu santo nome. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrem dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensam como eles viveram, morreram e imitem a fé que eles tinham. Lembra dos seus primeiros líderes. Lembram da mensagem de Deus de vocês. Pensem como eles estão vivendo e pensem como estão morrendo. E imitem a fé que eles tinham. Tem que ser imitadores de Jesus, irmãos. Tem que imitar, irmãos. Glória ao santo nome. Pense da forma que eles viveram. Pensa da forma que eles morreram. E imitem a fé que eles tinham. Glórias a Deus. Então, Jó, irmãos, entre esses exemplos, ele é um dos bons exemplos para os crentes, tanto no Velho como no Novo Testamento. Velho, que algumas Bíblias chamam Antigo Testamento, né, irmão? E alguma Bíblia chama Velho Testamento, né? Ezequiel usou Jó como um exemplo de retidão a ser considerado por Israel. Onde está escrito isso? Ezequiel usou Jó como exemplo de retidão a ser considerado. Aonde que ele fala sobre Jó? Ezequiel capítulo 14. Vamos lá. No livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo de 12 a 23. Vamos ler aqui, ó. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimento. Homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses três homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas, e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida, e a terra viraria um deserto.
Se eu mandar junto pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia, se eu mandar esse país guerras e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. Para vocês verem que a salvação é individual, irmãos. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir animais e pessoas. Se alguns escaparem, salvarem os seus filhos, orem bem para eles não quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Como virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo que fiz. Eu, Senhor Deus, falei. Glórias a Deus. Vocês entendem? Aqui estou dizendo do exemplo, por exemplo, de Jó. Já Tiago, irmãos, o primeiro escritor de uma epístola cristã, ele referiu a Jó como exemplo de paciência a ser considerado pela igreja. Onde fala isso? Tiago, capítulo 5, versículo de 7 a 11. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. O lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tornem como exemplo de paciência dos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido o respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus os abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Porque Ele estende a todos nós isso, né, irmãos? Glórias a Deus, porque temos que ser pacientes, irmãos. Irmãos, a paciência, irmãos, do santo. O que é uma fé, irmãos? Como que você vai produzir a fé? Através da paciência, irmãos. Irmãos, a gente vai chegar nos pontos chaves do assunto, mas eu peguei aqui um artigo na Bíblia para falar a história de Jó na Bíblia. Vou ler ela inteira, esse artigo. É destacado aqui a parte. E depois nós vamos entrar na questão realmente do assunto do artigo principal aqui, tá? Que o assunto é o exemplo de Jó, tá, irmãos? Mas vamos lá. Vamos começar a explicar aqui o assunto. Vamos lá. A história de Jó, irmãos, é uma das mais conhecidas da Bíblia. E está registrada no livro do Antigo Testamento, que traz o seu nome. Algumas questões de quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente em relação à data que ele viveu e à cidade onde ele morava. Neste texto conheceremos que a Bíblia nos informa sobre a biografia de Jó. Então quem foi Jó, irmãos? Simplesmente, quem foi Jó? Bom, Jó, ele foi um homem muito rico, que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta. Porém, uma das possibilidades mais aceitas entre as pessoas que estudam, né, irmão, o assunto, é que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. Tá? Vamos falar em Jó, capítulo 1, versículo 3 e 14. Olha aí, ó.
Era dono de 1000. Um dia, os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É 14, né? Tá vendo aqui, ó? Chegou à casa de Jó um dos 7 empregados e disse: nós estávamos arando com a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. Então era na terra lá, né, irmãos, que estava falando. Porque lá produzia gado e agricultura, né, irmãos? Então a Bíblia nos diz que Jó, irmãos, era íntegro, reto, temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó, ela pode ser vista na afirmação de que ele desviava do mal. Desviava, sabia o que era errado e o que era certo. Ele desviava daquilo que era errado e andava naquilo que era correto, errado e o que era certo. Ele desviava daquilo que era errado e andava naquilo que era correto da parte de Deus. O próprio Deus testemunhou, irmão, que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento, o qual ele foi submetido. Mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. A Bíblia é bem expressa, né, irmãos? Ela não revela o nome da esposa de Jó. Mas ele foi casado. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar de seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Isso aconteceu aonde? No verso 5, irmãos. Sempre ele estava orando de madrugada, oferecia sacrifícios, irmãos, em favor de cada um de seus filhos. Glórias a Deus. Você vê só como que o pai era um pai que cuidava de seus filhos também, verdadeiramente amava, né, irmãos? Como está escrito lá em Efésios capítulo 6, diz o seguinte: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas Deus também faz uma advertência ao pai e à mãe, que é: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como ele era um pai que preocupava com o bem-estar de seus filhos, ele sempre procurava orar e buscava a Deus de madrugada. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como ele era um pai que preocupava com o bem-estar de seus filhos, ele sempre procurava orar e buscava a Deus de madrugada, procurando oferecer consagração de seus filhos a Deus e fazia sacrifícios em nome deles. Em que época ocorreu a história de Jó? Essa curiosidade aqui. Bom, essa pergunta é realmente difícil de responder, mas não há como determinar com certeza quem foi o autor que traz o seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele menciona ao lado a Daniel e Noé. Existe alguma possibilidade que Daniel, mencionado por Ezequiel, não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto agurítico, ajarítico, será como está escrito assim, que viveu numa época muito remota. Se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros 2 personagens da Bíblia. A maior probabilidade é a que Jó tenha vivido na era patriarcal. Pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem surgir. Como, por exemplo, o fato de ele ter vivido cerca de 2 séculos, Jó, capítulo 42, versículo 16. Porque ele teve até bisneto, inclusive, né, irmãos? E ele estava vivo. E o papel que desempenhava semelhante a Jó.
certo? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. E o papel que desempenhava semelhante a de Abraão como sacerdote da família, que era Jó capítulo 1, versículo 5, assim como Gênesis capítulo 15, versículos 9 a 10. Tá bom? Era um papel que ele fazia semelhante a de Abraão como sacerdote de família. Agora vamos explicar aqui a riqueza de Jó. Nós estamos explicando aqui os termos para vocês entenderem a história de Jó na Bíblia. Antes de nós entrarmos no centro-chave do nosso assunto, que é o exemplo de Jó. Mas vamos lá. A riqueza de Jó. Jó, irmãos, ele possuía grande riqueza e desfrutava da alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação de tal sugestão, tá? E devemos rejeitar. Tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação de tal sugestão, tá? E devemos rejeitar. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente um relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer detalhes acerca das riquezas que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó ele foi proprietário, irmãos, de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época que Jó viveu. Certamente representava um imponente patrimônio. Então, a Bíblia não menciona que ele era rei, né, irmãos? Ele era um proprietário, né, de gados, irmãos, de vários tipos de gados. Então, para curar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço. Tinha até as pessoas que trabalhavam para ele. De modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico. Jó era o homem mais rico do Oriente, naquela época. Que era Jó capítulo 1, versículo 3. E está escrito aqui, ó. Era dono de 7.000 ovelhas. Então ele era o homem mais rico de todo o Oriente, irmãos. Mas ele era firme com Deus. Mas nós vamos para o outro item. E nós chegamos aqui numa das mais importantes, que é o sofrimento e a paciência de Jó. E nós vamos dizer lá, né, irmãos, do exemplo de Jó. Então essa parte aqui, irmãos, segundo o texto bíblico, um certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais, lá nos céus, irmãos. E os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus deste texto é a que se trata de quem? Os anjos estavam presentes lá, né, irmão? Mas, no entanto, no meio deles, o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus deste texto é a que se trata de quem? Os anjos estavam presentes lá, né, irmão? Mas, no entanto, no meio deles também estava quem? Satanás. O nosso inimigo, irmãos, que vinha vindo de rodear e passear a terra sobre ela. Ou seja, ele passeia a terra o tempo todo. Ele observa todos nós, né, irmãos? Para tentar achar quem ele possa tragar. Achar quem ele possa atrapalhar. O inimigo não vem para matar, roubar e destruir. Como está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. Certo? Então Jó perguntou se Satanás havia observado Jó. Ele perguntou, Deus fez uma pergunta: você observou meu servo Jó? Você observou? Perceba que foi Deus que iniciou a conversa sobre Jó. Foi Deus que perguntou para Satanás, irmãos. Ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para teste de sofrimento, o qual foi submetido dado por Deus da fidelidade de Jó. Ele queria falar para ele que era íntegro, né? Estava servindo a Deus com todo o coração, todo entendimento, né, irmãos? Naquela época. Então ele estava tentando, diante do testemunho dado por Deus, ele estava explicando da fidelidade de Jó para Satanás, irmãos. Então Satanás ele fez uma sugestão, que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Não era assim, irmãos? Ele perguntou: a sua integridade então está nas coisas materiais, está nos seus bens. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Ele estava achando, né, irmãos,
que só de acusar ele era uma pessoa interesseira. Ele estava então achando que a tua fidelidade estava nas coisas materiais. E que se tudo fosse tirado através dele, não sobrasse nada para ele, ele iria certamente blasfemar contra Deus. Aí Deus falou para ele assim, então tá bom. Então eu vou permitir que você, aleluia, tome toda a riqueza dele, né? Deus falou, então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo que ele possuía, todas as riquezas dele, exceto a sua vida. Onde está escrito isso? Jó capítulo 1, versículo 12. Permitiu que ele tocasse em toda a sua riqueza. Aí, ó, que Deus falou aqui, ó. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês vêem só? Então, com a permissão de Deus que ele autorizou, Deus deu autoridade para Satanás testar Jó. Jó perdeu todos os seus gados, e os seus servos foram mortos a fio de espada. Jó capítulo 1, versículo 13 a 17. Como está escrito aqui, ó. Foi começando a tomar tudo, ó. Olha aqui, irmãos, ó, um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos 7 empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro empregado e disse: raios caíram, 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Vocês veem só? Perdeu tudo, irmãos. Então, como se não bastasse tudo isso, aí entra os seus filhos. Seus filhos, que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito, morreram quando um grande vento soprou sobre a casa que estavam, e a casa caiu sobre eles. Então, diante de tanto sofrimento que ele sofreu, irmãos, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou contra Deus, irmãos. Ele não blasfemou. Ele passou prova, mas ele não do Senhor. Ele não blasfemou contra Deus, irmãos. Ele não blasfemou. Ele passou prova, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele reconheceu: o Senhor deu e o Senhor tomou. Ao invés de blasfemar, ele falou: bendito seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, veio a outra situação dele, a doença de Jó. Então, mais uma vez, os filhos de Deus apresentaram perante Deus. No meio deles estava quem? Satanás de novo. E perguntou o Senhor novamente a ele sobre Jó. E desta vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava da saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Onde está escrito isso? Jó capítulo 2, versículo 1 a 6. De novo dia em que os servidores celestiais, que é os anjos, né, irmão, vieram apresentar diante de Deus e o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. E o Senhor perguntou: de onde vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele, ou seja, honestidade, irmãos. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei você acabar com Jó, como diz, né, irmãos? Embora não tivesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar a pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida.
Então agora se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele... Então agora se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum de respeito, te amaldiçoará. E aí o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não mate a tua alma, né, irmãos? Então permitiu, irmãos, permitiu que ele fosse tocado na saúde, mas ele falou que não poderia matá-lo. E assim Jó, irmão, foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos o tipo de doença que castigou Jó, né, irmãos? Alguns estudiosos sugerem que a elefantíase, eritema ou varíola, dizem, né, só por teorias. A grande dificuldade em determinar o tipo de doença se dá pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em um texto poético. Seja como for, o que sabemos o que Jó foi ferido por feridas malignas desde o capítulo 7. Apesar dessa descrição poder representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. Aí vem o comportamento da mulher de Jó. Ao ver o marido imerso de tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar Deus. Foi a mulher de Jó, irmãos. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. Em resposta de Jó para sua mulher, foi que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia. Ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma esposa infiel diante de um Deus que, assim como derramou, que ela estava falando como uma esposa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isto ser injusto. Posso contar uma coisa para vocês, irmãos? A noiva de Cristo, as pessoas de Deus, saiba de uma coisa: as pessoas de Deus, irmãos, mesmo com sua fraqueza, mesmo com sua imperfeição, mesmo com seus defeitos, mesmo com toda a imperfeição que o ser humano tem, eu falo para vocês de testemunha aqui, nesse podcast. Irmãos, eu tenho 33 anos. Nunca na minha vida eu blasfemei contra Deus e contra Jesus. É prova, estou falando isso com autoridade. Nunca, irmãos. As pessoas de Deus não zombam da palavra de Deus. As pessoas de Deus não blasfemam contra a palavra. Não blasfemam a palavra. Não blasfemam. Por quê, irmãos? Tem o Espírito Santo que habita em cada um de nós. É Ele que nos justifica. Irmãos, eu posso ter passado a prova que for na minha vida, como eu já passei em todos esses anos. Eu posso ter passado uma vez pela gastrite. Eu posso ter passado por um monte de enfermidade. Mas em todos esses dias que eu fiquei enfermo, nunca blasfemei contra Deus, irmãos. Deus sabe disso. E Deus é prova clara disso na minha vida, irmãos. Porque o pessoal de Deus não zomba da palavra de Deus. Não zombam. Por mais que passa a luta, por mais que passa a prova, é uma das provas mais vivas na presença de Deus, irmãos. Eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui adulto. Nunca zombei de Deus, irmãos. Nunca. Eu já pequei muito na vida. Deus sabe disso, irmãos. Mas eu nunca zombei da palavra de Deus. Não zomba, não ri. Não faz piadas da palavra de Deus. Leva a coisa de Deus a sério, completamente. E Jó, irmãos, ele foi esse exemplo. Ele foi fiel. Ele foi fiel com Deus. Ele teve fidelidade no coração. Ele não negou, irmãos. Mesmo com a prova que ele passou, mesmo com o sofrimento, mesmo de perder tudo, tudo da parte material, ele não reteu da tua fé. Ele não negou, ele não blasfemou contra Deus. Até a doença que ele passou, irmãos, também não foi o suficiente para blasfemar contra a palavra de Deus, irmãos. Até a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Aí ele falou: você é doida, como qualquer doida. A gente aceitou a condição e Deus, ele falou:
Deus não deu o que deu, a gente não pode aceitar o mal também. Não é verdade, irmãos? Deus não deu o que deu, a gente não pode aceitar o mal também. Não é verdade, irmãos? Ele não negou a Deus, irmãos. Glórias a Deus. E a igreja infiel, a apostasia que está solta no dia de hoje, são desses incrédulos que verdadeiramente não estão nem aí com a palavra de Deus. É que nem o exemplo da mulher de Jó aí, ó. Não estão nem aí com a palavra de Deus, querem continuar pecando, querem continuar enganando as pessoas, querem continuar fazendo a maldade, né? Porque as pessoas que são de Deus não blasfemam contra a palavra de Deus. Ela blasfemou, ela zombou, né? Ela apostatou. É assim a igreja de Laodiceia, né, irmãos? A apostasia solta do dia de hoje. Glória ao teu santo nome. Aí vem agora os amigos de Jó. Irmãos, a gente sabe que a Bíblia depois fala que em seguida a isso, 3 amigos de Jó foi visitar Jó, irmãos. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos. São eles, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos também eram sábios e ricos. Eles tinham sabedoria e eles tinham riquezas. E pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Esses 3 homens, irmãos, foram ter com Jó para consolá-lo. O certo era eles consolar mesmo. Só que a situação de Jó, irmãos, era tão complicada que no primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe. Então, eles se compadeceram, choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Irmão, o sofrimento que eles olharam era muito grande, terrível que passou Jó. Só que eles ficaram em silêncio por 7 dias, 7 noites, e não diziam uma só palavra dentro de Jó. Então, depois que o silêncio foi rompido, escrito em Jó, capítulo 3, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, a gente pode perceber que os amigos de Jó, o que eles começaram a fazer? Começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio, de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Começaram a culpar, irmãos. Começaram a querer colocar culpa em Jó, com seus discursos infames, discursos sem fundamento nenhum da parte de Deus. Então, assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram para se arrepender. No discurso dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Exortaram para se arrepender. No discurso dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Falamos sobre esse assunto num podcast, né, irmão? Sobre a questão da insensatez da sabedoria. Então, irmãos, Jó capítulo 4, versículo 31 fala este verso. Deixa eu ver onde está escrito exatamente. Nossa vida se acaba como cai numa barraca, e morremos sem termos alcançado a sabedoria, irmãos. Isso está escrito na Bíblia. Mateus é artigo. Vamos lá. São para o papel disciplinador do sofrimento, que é Jó, capítulo 32, versículo 37. 32 e 37. Lá no capítulo 4, né? Também. De modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. E aí, irmãos, vem a resposta de Deus lá no final do livro. Depois de uma grande discussão de Jó com seus amigos, aí é a parte mais longa do livro de Jó, o Senhor, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez sentença. Deus fez muitas perguntas a Jó, irmãos. Deus fez 70 perguntas retóricas, onde toda a tua sabedoria e soberania
fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Então Jó entendeu de vez, né, irmão, que lhe bastava apenas confiar em Deus. Olha só, irmão, Deus conversou num redemoinho com Jó. E ele, através de redemoinho, falou com ele 70 perguntas retóricas. Deus fez para ele, pela sua sabedoria e soberania, para que fizesse com que Jó percebesse a sua ignorância. Então, aí de vez ele bastava confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrados. Jó capítulo 42, versículo 2. Eu reconheço que para ti não é nada impossível, e nada é impossível para Deus, irmãos, e que nenhum de seus planos pode ser impedido. Foi a resposta que Jó deu a Deus. Glória a teu santo nome, Senhor. Então, irmãos, é como Deus fala. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo. E não necessita a sua soberana vontade. Então Jó também repreendeu os 3 amigos de Jó. Sim, Deus repreendeu eles, dizendo que eles agiram com loucura. E o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Ou seja, não falaram o que Deus queria que eles falassem. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem o holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Jó capítulo 42, versículo de 7 a 9, que Deus falou com eles. Olha aqui que Deus falou para eles, ó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, leve a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito como Jó falou. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Deus falou, irmão, vocês não fizeram a minha vontade direito? Vocês não falaram o que eu queria que vocês falassem? Ou vocês não fizeram a vontade de Deus, irmãos? Foram lá, né, irmãos? Mas eles falaram coisas para acusar Jó. Aí o que aconteceu depois? Deus restaurou Jó, irmãos. A Bíblia diz que quando Jó orelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemina, Quezia e Queren-Apuc, e foram as mais formosas mulheres de todo o Oriente. Depois de tudo que ocorreu, Jó ainda viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração, irmãos. Para você ver quanto que a vida de Jó foi estendida, né, irmãos? Jó capítulo 42, verso 16. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Então, muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu Jó como exemplo de paciência em suportar as aflições que o atingiram, como lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. E aqui acabou o artigo, irmãos. Então, capítulo 5, versículo 11. E aqui acabou o artigo, irmãos. Então, a história de Jó, irmãos, é a questão da paciência. É a questão do quanto que nós temos que ser firmes com Deus, irmãos, o tempo todo. Não reter a nossa fé, não reter a nossa dúvida com Deus, irmãos. Ele prova, ele ama, mas ele também castiga os que o amam. Mas é como fala, irmãos. Ele tem sua forma de cuidar das suas ovelhas. Ele tem a forma de nos orientar. Sabe, irmãos? É que nem eu falei para você. Você é pecador? É, irmão, todos nós somos pecadores, irmãos. Porém, irmãos, a misericórdia de Deus, irmãos, se estende a cada um de nós que faz a tua vontade.
Irmãos, a gente fala, sabe o que eu percebo? Sabe uma coisa que eu percebo da parte de Deus, irmãos? As pessoas da noiva de Cristo, por incrível que pareça, parece, irmãos, que nunca zombam da palavra de Deus. Nem sim, muita tolerância completamente, porque a nossa natureza pecaminosa, né, sempre está combatendo com o nosso espírito o tempo todo. Mas é como fala, irmãos. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter zelo da obra de Deus. Glórias a Deus. Mas, irmãos, eu falo para vocês, eu falo de novo aqui no meu canal, nesse podcast, em 33 anos de idade, eu nunca abri a minha boca para zombar da palavra de Deus. Eu nunca abri a minha boca para zombar de Deus, para zombar de Jesus. Estou aqui sentindo a presença de Deus, porque eu sei que eu estou falando aqui a verdade. Porque as pessoas de Deus não zombam da palavra de Deus. São pacientes, são fiéis, são simples, como tem que ser a noiva de Cristo. O tesouro que Deus está oferecendo, Jesus está oferecendo, irmãos, a gente troca, são pacientes, são fiéis, são simples, como tem que ser a noiva de Cristo. O tesouro que Deus está oferecendo, Jesus está oferecendo, irmãos, a gente troca as riquezas que Jó recebeu pela eternidade. Deus está oferecendo uma casa espiritual lá nos céus, um palácio para a noiva de Cristo, as bodas de ouro do Cordeiro. Por isso que nós temos que ser fiel num pouco, sobre muito Deus colocará. Agora volta para o artigo principal e nós vamos falar do primeiro item, a retidão de Jó. A retidão, irmãos. Vamos lá, o que diz aqui a retidão de Jó? A retidão de Jó diz o seguinte, em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 22, fala o seguinte, que a retidão que as escrituras atribuem a Deus e ao crente fiel é baseada dentro do caráter e dos atos de Deus, irmãos. O homem não pode servir como padrão de justiça, porque ele é um pecador, e nós todos somos pecadores, irmãos. E o pecado é o quê? É a injustiça. A retidão do crente é obtida do próprio Deus. Ela conforma-se perfeitamente à vontade de Deus em todas as áreas da tua vida. Certo, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter um caráter verdadeiro perante Deus. Nós temos que mostrar, irmão, bom testemunho perante a palavra de Deus, irmãos. Como fala em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 22, irmãos. Então, irmãos, lá em 1 Jó, capítulo 5, versículo 17. 1 João, né, irmão? Olha o que Deus fala, ó. 1 João, capítulo 1, capítulo 5, versículo 17. Olha o que é falado, ó. Toda a injustiça que você faz, tudo é pecado, mas há coisas que não são para a morte. Tem pecados que não é para a morte, irmãos. Então, são perdoáveis se você verdadeiramente se arrepender deles. Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos para Romanos agora. Pois é o que as escrituras sagradas dizem. Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento. E o que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Glórias a Deus. Vocês veem só? Glórias a Deus. Versículo 6. Vamos para o versículo 6. Foi por isso que Davi queria dizer, quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. O que Davi queria dizer, quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Acho que vocês entenderam o recado, né, irmãos? Capítulo 2 de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Em Cristo não havia pecado. Jesus nunca foi pecador, irmãos. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. 1 João,
capítulo 2, versículo 28 primeiro. Sim, meus filhos, continue unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele daquele dia. Certo? Continua unido com Cristo, requer a união com Cristo. Que a gente tem que estar cheio de coragem, irmãos. Deus não quer covardes, irmãos. Para que o dia em que Ele vier, não precisemos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim foi, irmãos, que pertencia ao maligno e matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque Caim fazia o que era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Qual é o pecado de Caim? Para quem sabe, ele cometeu o pecado da inveja e ele também cometeu o pecado que nós chamamos de homicídio, o que era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Qual é o pecado de Caim? Para quem sabe, ele cometeu o pecado da inveja e ele também cometeu o pecado que nós chamamos de homicídio. Ele matou Caim, né, irmão? Por causa da inveja que ele tinha de Abel. Não é verdade? Então a retidão de Jó, irmãos, foi manifestada tanto antes como no decurso de suas provações. Ele era reto, irmãos. Ele era reto mesmo em sua vida diária. Não foram as provações em si que ele passou, irmãos, que o tornaram reto. Não foram as provações em si. Esta foi, na verdade, a razão do ataque de Satanás, irmãos, e do prazer de Deus. Jó, irmãos, ele passaria a ser um exemplo para os demônios e para os homens. Então, irmãos, a pessoa, irmãos, tem que ter o quê? Caráter. Tem que ter o quê? Amor reto, irmãos. Então, o próprio Satanás, ele levanta para nos dragar o tempo todo. Viu, irmãos? Porque, irmãos, Deus tem prazer daquele que anda na palavra dele. Então, Jó, irmãos, passou a ser um exemplo, tanto para os demônios quanto para os homens. Então, de acordo com Jó, só um minutinho. Eu estou gravando podcast. Aham. Tá bom. Ai, Deus. Então, irmãos, o que Deus fala aqui claramente? Então, irmãos, de acordo com Jó, capítulo 1, versículo 1, as características principais que faziam parte da retidão de Jó foram as seguintes. Primeiro, ele era íntegro, ele tinha temor de Deus e ele afastava do mal. Integridade, irmãos, a gente explicou isso na integridade espiritual. A gente explicou isso num podcast, né, irmão, que a gente fez ao vivo sobre a integridade espiritual, irmãos. Nós temos que ser íntegros da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ser retidos. Nós temos que ter retidão, irmãos. Andar na luz da palavra de Deus. Nós temos que ter temor de Deus, irmãos. O temor de Deus, irmão, também conhecido como a perseverança e o afastamento do mal, irmãos. Afastamento do pecado, afastamento do engano, afastamento da mentira. A palavra íntegro, irmão, sabe o que ela significa? Completo, descrevendo a perfeição e a justiça de Jó. Reto enfatiza a constância e a lealdade, ou seja, sermos leais a Deus, sermos leais a Cristo, sermos fiéis a Ele. Então a retidão de Jó não era intermitente. O temor de Deus manifestado na vida de Jó era motivação para a sua retidão, irmãos, ou justiça. Esse temor não é o medo de poder e retribuição de Deus, mas um temor reverente, um profundo respeito, é aquele que tem respeito da palavra de Deus, por quem Ele é. O próprio resultado, irmão, é o desejo de não desagradá-lo. A pessoa que tem essa espécie de respeito por Deus, buscará ter uma vida de acordo com o caráter de Deus. Tem que ter respeito da palavra de Deus. Então, retidão é o quê? Respeito da palavra de Deus. Respeito através do nosso caráter, irmãos.
pela palavra de Deus. Jó evitava praticar o mal. Ele desviava de tudo, qualquer pecado, irmãos. Ele desviava mesmo. Porque era um servo fiel a Deus. A retidão não é unicamente uma separação que faz... Jó não era inconsistente. Mas a sua retidão era completa e era constante. Constantemente, ele procurava ficar firme na presença de Deus. Ele procurava orar, ele procurava buscar, ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus. Certo, irmãos? Então Jó foi primeiramente privado de toda essa riqueza material de sua família. Vocês entendem, irmão? Que ele teve toda a tua riqueza tomada? Então, Satanás pode ter descoberto que outros crentes mantinham uma vida reta, irmãos, apenas enquanto Deus os abençoava. E então aconselhou Deus: toca em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra ti. É o verso 11, irmão. Então tá bom, vai lá. Toque em tudo que ele tem. Vai ver se ele não blasfema contra ti. Aleluia, teu santo nome. E ele falou: tá bom, toca-lhe. Vamos ver se você acha que vai blasfemar contra mim. Vamos. Aleluia, teu santo nome. E ele falou: tá bom, toca-lhe. Vamos ver se você acha que vai blasfemar contra mim. Vamos ver. A simplicidade das escrituras demonstra que a singularidade da vida de Jó, ele manifestou sua tristeza e adorou a Deus. Ele não deixou de adorar a Deus. A marca da aprovação de Deus sobre a retidão de Jó é surpreendentemente simples. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó manteve-se separado do pecado durante todas as suas privações. Ele não negou a Deus, irmãos. Durante o tempo que ele não tinha nada, ele não negou a Deus de hipótese nenhuma. Porque ele tinha respeito por Deus, porque ele tinha respeito pelo Espírito Santo da palavra dele. Ele tinha respeito, irmãos. Ele tinha caráter. Ele tinha respeito com a palavra de Deus. Ele tinha temor de Deus. Ele tinha retidão. Ele tinha integridade. Ele era completo com Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Agora a gente vai para o segundo item, que é o quê? A paciência de Jó. Irmãos, quanto que Jó foi paciente, irmãos. Então vamos lá. Jó capítulo 2, versículo de 1 a 13. E também 42 de Jó, versículo de 10 a 17. Acho que eu já li mais ou menos esses termos aqui. Mas vamos lá. O próprio Satanás, irmãos, que é a opressão satânica, ela tinha apenas começado para Jó. A firmeza de Jó foi tomada por Satanás como orgulho. Jó capítulo 2, versículo 4. Vocês vêem só? Eu posso ler esse verso aqui, ó. E se alguém diz: eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos... Peraí, um minutinho, irmãos. É Jó capítulo 2, versículo 4. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. Elas importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Irmãos? Então ele tinha falado de Jó sobre isso. Então foi um orgulho. Satanás estava falando com orgulho. Então o ataque seguinte, portanto, foi dirigido a quem? Contra a pessoa de Jó, irmãos. Contra a sua própria pessoa. Então Deus limitou o poder de Satanás. Ele podia infligir a Jó qualquer forma de tormento físico. Permitiu que ele fosse atingido fisicamente, mas não podia matá-lo. Então, irmãos, a segunda aprovação que ele passou, ele estabeleceu um aspecto diferente da santidade de Jó: a paciência. Irmãos, nós temos que ter paciência, irmãos. Jó recebeu a primeira aprovação com louvor. Receberia a segunda com compaixão. Eram parecidos com furúnculos ou feridas purulentas. Os efeitos dessa doença na vida de Jó foram dramáticos, mas a sua santidade, que aconteceu, não desapareceu. Irmãos, ele foi atingido na carne, mas no espírito ele estava intacto, irmãos. Glória ao teu santo nome. Não diminuiu nem um pouco a santidade dele. Então a primeira evidência de sua perseverança veio de uma forma prática, não dando lugar ao pânico. Jó começou a raspar o pus da pele com um pedaço de cerâmica, verso 8.
Isto pode ter o aliviado temporariamente da coceira e evitado que a doença se espalhasse através do pulso. Aí o que aconteceu? A própria mulher de Jó foi a primeira a reagir à situação. Ela o aconselhou a esquecer o seu orgulho pessoal e amaldiçoar Deus. É o verso 9. A resposta de Jó mostra esquecer o seu orgulho pessoal e amaldiçoar Deus. É o verso 9. A resposta de Jó mostra que ele ficou surpreso ao ver a esposa reagir tão insensatamente. Falas como qualquer doida. Verso 10. E acusou-a. Apesar de surpreso com seu comportamento, tratou-a com amorosa firmeza e bondade. A gente tem recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Verso 10. Perguntou Jó, sem nenhum traço de egoísmo. Deu à mulher o seu lugar de direito ao lado das bênçãos e do sofrimento. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24. Aceitou a condição, né, irmãos? Aceitou a condição. Glórias a Deus. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue. Não. 2? É 2, 23, 24. Ô, meu pai. Olha aqui, ó. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. E essa, no caso, era a mulher de Jó. Só que a mulher de Jó, né? Com tanta insensatez, né? Falou Jó, fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Foi essa a pergunta que ele fez. Mas sem traço de egoísmo, e sem zombaria, e sem blasfemar contra a palavra de Deus. Então deu à mulher o seu lugar de direito ao lado das bênçãos e do sofrimento. Então o comentário do Espírito Santo a respeito dessa segunda aprovação, e sem blasfemar contra a palavra de Deus. Então deu à mulher o seu lugar de direito ao lado das bênçãos e do sofrimento. Então o comentário do Espírito Santo a respeito dessa segunda aprovação, no verso 10, é quase idêntico ao anterior. Um importante acréscimo, porém, enfatiza a área geral do pecado. Quando falha a paciência, quando a paciência falha, em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Tal ênfase não escapou, evidentemente, aos olhos do apóstolo Tiago, pois em Tiago, capítulo 5, versículo 9, capítulo 12, versículo 16, ele coloca o exemplo de Jó em um contexto repleto de referências do nosso modo de falar. Lembra a nossa boca? A nossa boca, irmãos, tem que falar coisas maravilhosas da parte de Deus. Tem que falar coisas como água que mana leite e mel. Tem que ser vivo, tem que ser eficaz. Cuidado até no nosso modo de falar. Jó não pecou nem com seus lábios, irmãos. Glórias a Deus, porque a mulher queria o quê? Que era blasfemar-se contra Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que ela não fez isso. Ele não fez isso. Glória ao teu santo nome. Então os últimos dias de Jó trouxeram o dobro dos bens pela paciência que ele passou, que anteriormente possuía. Jó 42, versículo de 10 a 15. As próprias grandiosas bênçãos de Deus que estenderam até mesmo aos filhos que ele deu a Jó e a sua esposa. Contrariamente às ovelhas, camelos, bois e jumentos, Jó poderia um dia gozar novamente da companhia dos filhos, além da sepultura. Deus precisava conceder então apenas as 10 filhos, para dobrar o número deles. Foi mais que o dobro, né, irmão? Jó. Então, o fato pouco comum de conceder herança às filhas, como se fazia com os filhos, revela a grande riqueza de Jó e enfatiza o seu reconhecimento contínuo de que tudo que possuía pertencia a Deus. A vida de Jó então prolongou-se, irmão, por mais 140 anos completos, depois das suas provações, que é no versículos 16 e 17. E Deus recompensou claramente a retidão e a paciência de Jó.
Seu prêmio total foi total, irmãos. O prêmio foi total e completa de sua justificação, à medida que observamos os atos de Deus na vida de Jó, para o bem deste e para a sua glória. Concedamos a Deus o direito de operar em nossa vida, sabendo que o caminho de Deus é perfeito. Salmos capítulo 18, versículo 30, né? Este Deus, tudo perfeito, irmãos, e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Se você tem a proteção de Deus, irmãos, continua conservando na presença de Deus. Irmão Jó, ele foi um exemplo de paciência. Ele foi um exemplo de retidão para Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O que vai compensar você no final? As coisas deste mundo? Irmãos, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu toda a sua riqueza. Ele perdeu, irmãos. Satanás, irmão, tomou tudo dele. Mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu sua mansidão com a palavra de Deus. Ele não perdeu a sua humildade. Ele não perdeu, irmãos, mesmo com tudo que ele passou. Ele passou uma enfermidade terrível. E ele não negou a Deus. Ele não zombou da palavra de Deus. Irmãos, a noiva de Cristo tem que ser assim, irmãos. Como a igreja de Filadélfia, ele não zombou da palavra de Deus. Irmãos, a noiva de Cristo tem que ser assim, irmãos. Como a igreja de Filadélfia, vive no pouco, sobre muito Deus te colocará. Essas coisas do mundo passam. Essas ofertas do mundo passam. Essas riquezas, esse dinheiro, essa coisa toda do mundo passa. Mas a palavra de Deus não passa vazia. Porque um dia, se você for fiel, troca a palavra da bênção que Jó recebeu para a coroa da vida eterna. Para a coroa que você vai receber se for fiel. Se você guardar os mandamentos descritos nas Escrituras. Se você for uma pessoa de bom testemunho. Embora eu falo, todos nós somos pecadores. Porque nós temos essa carne, irmãos, pecaminosa. Porém, irmãos, saiba que quando você chegar na glória de Deus, seu corpo, glória de Deus, seus pecados não serão lembrados naquele dia, e você vai receber a coroa da vida eterna, e você fará parte das bodas de ouro do Cordeiro, e você participará, aleluia, da grande recompensa que a noiva vai receber, e também entrar na cidade santa pelas portas de ouro, pelas ruas que são salpicadas em ouro, da tua casa eterna na glória, que é uma casa enorme, parecida com um palácio. Quem teve sonho, visão, sabe que a casa da noiva é um lugar bonito. Glória ao santo nome, que vale a pena você ganhar coisas deste mundo e perder a sua alma. Você tem que ter paciência. Você tem que ter retidão de Jó. Deus está me falando aqui no meu coração. Porque, irmãos, nós temos que seguir o exemplo dele. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Deus, irmãos, está observando a cada um de nós lá de cima. Irmãos, pessoas que são de Deus, não zombam, não criticam da palavra de Deus, não blasfemam contra a palavra de Deus. Glória ao teu santo nome. Sempre tem paciência, sempre tem mansidão. É assim que a noiva de Cristo tem que ser, irmãos. Esse estudo é para explicar que nós temos que dar o exemplo que Jó deu. Aleluia, ser feliz com o que você tem, mas não ficar preso às coisas materiais apenas. Salpicar na parte espiritual, buscar da presença de Deus constantemente. Porque assim você vai ter a coroa da vida eterna. No final, irmãos, vai valer a pena você conseguir ser firme na presença de Deus. O perdão dos pecados, irmão, Deus perdoa, Jesus perdoa. Perdoa sim, perdoa. Ele perdoa, Ele limpa os seus pecados. Ele te purifica, porque Jesus, irmãos, é o nosso Salvador. Então saiba ser fiel. Do pouco, sobre muito Deus te colocará. Assim como Jó recebeu sua recompensa, nós iremos receber a recompensa na cidade santa. Se nós seguirmos o exemplo dele, do pouco, sobre muito Deus te colocará. Saibam disso, esse estudo Deus não mandou fazer por acaso.
Deus requer de nós a obediência. Deus requer de nós a nosso caráter. Nós temos que mostrar caráter de Deus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ter fé. Nós temos que seguir o exemplo de Jó. Certo, irmãos? Esse é o estudo, irmãos. Esse é o estudo que Deus mandou passar. Eu tenho certeza que vocês vão ler a palavra do livro de Jó. Deus mandou falar, por exemplo, a sua retidão, porque ele respeitava a palavra de Deus, respeitava a pessoa de Deus, respeitava. E ele também era uma pessoa paciente, mesmo com a enfermidade na carne que ele passou, ele não negou a palavra de Deus, nem quando a mulher queria que blasfemasse contra Deus, nem principalmente quando seus amigos estavam tentando acusá-lo. Glória ao santo nome, tentando achar a sua culpa, e não conseguiram achar. Aleluia, Deus dobrou a bênçãos, fez mais de 70 perguntas para ele. Aleluia, e ele lembrou que sem Deus ele não é nada. Só o Senhor mostrou para ele que ele tem que confiar em Deus. E nós, noiva de Cristo, tem que confiar na palavra de Deus, irmãos. Por mais que as lutas se levantam, por mais que as dificuldades se levantam, por mais que o sofrimento venha, irmãos, mas no final, por mais que o sofrimento venha, irmãos, mas no final, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Glória ao santo nome, irmãos. É isso, irmãos. Esse estudo vai entrar no coração de vocês hoje. Leiam o livro de Jó. Vocês vão ver o quanto que esse irmão foi firme no pouco que ele tinha. Mesmo que ele era rico, perdeu tudo, mas ele não negou a Deus, mesmo no tempo que ele ficou privado de suas bênçãos. Glória ao santo nome. Pessoas de Deus, irmãos, andam com o que tem. Aleluia. E não negam a eficácia da palavra de Deus, porque os fiéis verdadeiros ouvem a voz de Deus e procuram andar nos caminhos de Deus, tá bom? Glória a Deus, é esse o estudo, irmãos. Eu peço atenção a todos e tenho certeza que vocês vão alimentar a tua alma através deste ensinamento. Sejamos o exemplo de Jó. Glórias a Deus. Sejamos humildes, sejamos simples, sejamos, irmãos, com retidão, que a gente tenha respeito com a palavra de Deus de agora em diante, que nós sejamos pacientes, glórias a Deus, e que a gente jamais zombe da palavra dele, que nós não blasfema contra a palavra dele, porque os que zombam, os que ficam aí caluniando, já não tem o Espírito Santo praticamente com eles, irmãos. Aleluia, teu santo nome. Então saibam ser fiéis, glórias a Deus, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva em breve. E guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É esse o estudo, irmãos. Fiquem com a paz de Deus. Até o próximo podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Fiquem